A paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Olha, comigo está muito bem, porque o Senhor, Ele tem cuidado de nós na nossa casa. Eu aqui na minha casa e você aí na sua casa. E hoje, sabe o que eu vim trazer? A nossa lição de número 3. Lembra que eu falei que já tem 2 lições para vocês acompanharem aí na sua casa? Pois é, então lá tem atividade. Se você ainda não fez, peça para a mamãe para te mostrar o vídeo. Faça as atividades e mostre pra gente uma foto ou um vídeo bem bonito lá no grupo das mamães, tá bom? Para nós ficarmos assim bem juntinhos nesses dias que estamos em quarentena. Eu aqui na minha casa, EBD na minha casa, e você aí na sua casa, EBD na sua casa, tá bom? Então, pra gente ser bem rapidinho e eu não ser cansativa, vou trazer para vocês a lição de número 3, que fala sobre Isaac. Isaac, um bom amigo. Nas 2 lições anteriores, nós falamos sobre Noé e Abraão. E hoje o nosso personagem é Isaac. Vou mostrar para vocês como nós podemos ser como Isaac, tá? E vai ter uma convidada especial para contar a lição na segunda parte desse vídeo, tá bom? Olha só, nós vamos aprender nessa lição, olha, que Deus é fiel e sempre cumpre as suas promessas. Puxa vida, tia, onde está escrito isso? Gênesis capítulo 26, versículos 23 até o 33. Só que essa história começa lá no comecinho desse versículo. Se você procurar lá com a mamãe e ler todo o versículo 26, você vai ter surpresas maravilhosas sobre a vida de Isaac. Assim como ele fez com Noé e Abraão, ele vai cumprir agora as promessas na vida de Isaac, tá bom? O texto áureo da nossa lição, ou versículo para a gente memorizar, tá escrito em Salmos 34, 14. Lá tá escrito assim, ó: procurem a paz e façam de tudo para alcançá-la. Puxa vida, vamos pensar que nós estamos agora com um binóculo, procurando alguma coisa? Você já usou um binóculo para procurar alguma coisa? Ou aí na sua casa você já perdeu um brinquedo? Alguma coisa que você queria tanto que estava perdida e você procurou? Pois então, hoje vou falar para vocês que Isaac, ele procurava sempre a paz. Essa palavrinha aqui, ó, P-A-Z, era tudo que Isaac queria na vida dele. Isaac era um menino, olha só, que sempre se afastava do mal. Ele era um bom amigo, Isaac era obediente, tranquilo, pacificador, que é isso, pacificador, que procurava sempre a paz. Tranquilo, que não queria confusão com ninguém, imagina. E obediente, ele obedecia a papai, mamãe e a Deus. E olha só, por isso, sabe o que aconteceu com Isaac? Deus o abençoou. E assim também, crianças, eu e você podemos ser abençoados. Assim como Isaac, se eu e você procurar a paz e fazermos tudo para alcançá-lo, nós também podemos ser abençoados. Então procurem a paz aí, ó, entre os seus amigos, na sua casa, sem confusão. Se alguém quiser fazer confusão, briga com vocês sobre alguma coisa, fala: eu não quero. Eu não quero brigar. Eu quero ficar, ó, em paz, para eu alcançar também a bênção de Deus na minha vida. Aí, porque Isaac sempre procurava paz, ó, o Senhor o abençoou. Então, para acompanhar essa leitura agora, nós vamos ler agora, ó, Gênesis capítulo 26, versículos 12, 13 e 14, tá bom? Nesse versículo nós vamos ler e eu vou fazer o seguinte, eu vou ler para vocês e cada pedacinho que eu ler, eu vou pausar um pouquinho e você vai falar, sabe o quê? Pois o Senhor Deus o abençoou. Combinado? Vai ser bem rapidinho, olha só. Eu vou abrir aqui a minha Bíblia, na verdade eu já deixei aberta, em Gênesis, olha só, que é onde está nosso versículo, os capítulos de número 26,
o versículo 13, 14 e o 15. E aí, lá tá escrito assim, tá vendo? Desculpa, 12, 13 e 14. Gênesis 26, 12, 13 e 14. Nós vamos ler. Pede pra mamãe a sua Bíblia e acompanha aí comigo. Combinado? Então, toda vez que eu falar uma parte do versículo, você vai falar: pois o Senhor Deus o abençoou. Tá bom? Então, vamos lá. Tá escrito assim. O 12. Então, Isaque semeou naquela terra e recebeu no mesmo ano 100 vezes mais, pois o Senhor o abençoou. Vamos falar então? Pois o Senhor o abençoou. E o homem se engrandeceu e foi adiante e cresceu até ser muito grande. Só você agora. Muito bem. Porque ele tinha posses de rebanho e posses de gado. Você. Muito bem. Peça ajuda para a mamãe aí para acompanhar. E uma grande quantidade de servos. E os filisteus o invejaram, pois o Senhor Deus o abençoou. E lá no versículo 23, que faz parte do toda a nossa história, né, encerrando a nossa história, diz assim, ó. E ele foi dali para Berseba. De novo. Pois o Senhor Deus o abençoou. E o Senhor apareceu a ele naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão, o teu pai. Não temas, pois eu estou contigo. Pois o Senhor Deus o abençoou. E multiplicarei e abençoarei a sua semente por causa do meu servo Abraão. E ali ele edificou um altar e invocou ao Senhor e armou ali uma tenda. E ali os servos de Isaque cavaram um poço. E então Abimeleque foi até ele de Gerar com Alzate, um dos seus amigos, e ficou o capitão-chefe do seu exército, pois o Senhor Deus o abençoou. Então, o nosso versículo quer dizer que Isaque, ele foi abençoado porque ele sempre procurava a paz. E aqui em Gênesis está toda a história que nós vamos falar hoje, tá bom? 26, do 12 até lá no finalzinho do versículo do capítulo de número 26, você vai saber mais. Então, crianças, assim como Isaque, eu quero ser menino, você aí um menino, e menina, como eu, abençoado ou abençoada. Então, olha só, que você possa dizer hoje, assim como Isaque, eu quero ser um menino ou uma menina abençoada. A paz do Senhor, crianças, tudo bem? Voltei aqui para contar, então, a nossa lição de número 3, tá? Sobre Isaque. Vamos lá? Há muito tempo atrás, em uma terra bem distante e árida, havia um homem chamado Isaque, que é esse daqui. Isaque era filho da promessa de Abraão e Sara, criado com muito amor e carinho em um lar que obedecia a Deus, que adorava a Deus. Ele casou-se com Rebeca e teve 2 filhos, Jacó e Esaú. A promessa que Deus havia feito para Abraão continuou na vida de Isaque, que ele seria uma grande nação, e isso estava se cumprindo na vida de Isaque. Isaque era um homem que gostava de viver em paz com todos, lembra que eu falei? Em todas as pessoas que estavam à sua volta. Ele não gostava de confusão. Ele morava em tendas e às vezes ele precisava se mudar em busca de água e pastagem, tá? Para o seu rebanho, né? Um lugar mais fresquinho para viver. Certa vez, veio uma grande seca sobre o lugar onde Isaque estava. Era hora de mudar. Então Isaque foi para uma cidade chamada Gerar.
Ali Deus apareceu em sonho para Isaac, dizendo assim, que ele permanecesse naquele lugar, não saísse dali. Isaac obedeceu a Deus, ele continuou naquele lugar. E naquele ano, sabe o que ele fez? Muitas plantações. E ele colheu daquelas plantações, sabe o quê? 100 vezes mais do que ele havia plantado. Olha como Deus é bom, como Deus nos abençoa quando a gente obedece. Tá vendo? E o Senhor Deus abençoou Isaac. Ele era um homem muito esforçado, trabalhador e foi ficando cada vez mais rico, possuindo mais cabras, mais ovelhas, mais camelos. E os filisteus que moravam próximo dali ficaram com inveja e começaram a entulhar os poços de Isaac. Colocar coisas dentro, entulhando seus poços, enchendo de coisas assim e atrapalhando aquela água, o que ele precisava, né, para o seu rebanho, aquela água que ele precisava para o seu rebanho. E começou a entulhar os poços. Isaac não ficou bravo com eles. Sabe o que Isaac fez? Deixou eles por ali e pegou a sua família e se mudou. Sua esposa e mudou para outro lugar. Olha só. Ele falou, não vou querer viver com briga com essas pessoas. Eu vou mudar de lugar. E ele mudou de lugar. Deixando ali aqueles filisteus, os homens maus. Ele se afastou deles. Simplesmente resolveu não querer confusão com aqueles homens. Os amigos de Isaac estavam sempre com ele, né? Aqueles ajudantes de Isaac estavam sempre ali com ele. Ele era então um homem que sempre buscava Deus. E aí ele foi para outro lugar e cavou outro poço. E ele encontrou água. Encontrar água ali era tão difícil, era como encontrar ouro. Mas Isaac encontrou água. E mais uma vez o que aconteceu? Aqueles homens invejosos falaram, essa água é nossa, nós queremos essa água, pode nos devolver que essa água é nossa. Isaac então resolveu não arrumar briga, não arrumar encrenca. E fez o quê? Mudou-se novamente de lugar. Pegou os seus empregados, os seus ajudantes, a sua esposa, Rebeca, os seus filhos, e então ele foi para outro lugar com as suas tendas. Armou suas tendas em outro lugar, porque ele gostava de viver em paz com todos. Isaac, naquele lugar, mais uma vez, ele encontrou crianças. Ele encontrou água. Cavando outro poço, ele encontrou mais uma vez água. E ele ficou todo feliz por ter encontrado a água. Vocês acham que ele ia ficar triste? Não, ele estava sempre sendo abençoado a Deus. E aí, quando ele encontrou água naquele lugar, mais uma vez, os homens da confusão fizeram de novo encrenca. Falaram, queremos essa água, nos devolva que essa água é nossa. Isaac então deixou aqueles homens naquele lugar, com aquela água que estava ali, e mudou-se novamente com a sua família. Que essa Rebeca não quer ficar quietinha. Pegou as suas coisas e foi montar a sua tenda em outro lugar. E Isaac cavou outro poço. E dessa vez ele encontrou mais água. Vocês viram como Deus abençoava a vida de Isaac? Cavava o poço e Deus novamente abençoava com água. E aí, quando Isaac estava naquele lugar que cavou aquele poço, aqueles homens então resolveram parar de discutir. Então tinha que ficar mudando de lugar toda hora, porque aqueles filisteus achavam que o poço era deles, a água era deles, que só eles mereciam. Aí Isaac resolveu deixar tudo de uma vez e cavar então o poço em outro lugar. E aí os ajudantes, cadê os ajudantes de Isaac? Encontrou água mais uma vez. E dessa vez os filisteus resolveram deixar ele em paz. Deus apareceu novamente em sonho a Isaac, dizendo assim que ele
estaria sempre com Isaque e faria dele uma grande nação. Certo dia, Abimeleque, o rei dos filisteus, foi com o seu comandante até onde Isaque estava. E ele então chegou e falou assim: olha só, Isaque, nós estamos vendo que Deus tem abençoado muito a sua vida. Olha só, nós vemos isso claramente. E diante disso, sabe o que eu quero fazer? Um acordo de paz com você. Eu quero viver em paz com você, a sua família, todo o seu povo. E aí, crianças, Isaque foi tão generoso com aquele homem, Abimeleque, que além de ele aceitar o acordo de paz, ele preparou um grande banquete para receber aqueles homens como um símbolo de amizade e de bons vizinhos, onde não teria mais confusão entre eles. A tranquilidade e o jeito pacífico de Isaque foi, sob a direção de Deus, transformou os seus inimigos em amigos. Olha só como Deus é bom. Isaque sempre confiou no Senhor e por isso ele sempre foi abençoado por Deus. Logo então, os seus ajudantes acharam mais água e vieram correndo trazer a boa notícia. Deus cumpriu a boa promessa de abençoar Isaque. Olha só, crianças, que legal, né? Nós aprendemos hoje que Isaque viveu momentos difíceis com os seus inimigos, não é isso? Com a briga, todos queriam a parte que cabia a ele, mas enfim, ele resolveu a situação com sabedoria, buscando a Deus em oração, e aí ele conseguiu, com paz, resolver aqueles conflitos. Como ele sempre foi bondoso e confiante nas promessas de Deus, até os seus inimigos viram a bênção de Deus sobre a vida de Isaque, na vida dele, e desejaram também viver em paz. Tá vendo como o nosso Deus é bom? Então que você aí com seus amiguinhos também possa viver sempre em paz, sem confusão, sem contenda. Naquele lugar também, sabe o que Isaque fez? Ele levantou um altar para adorar a Deus. Ali ele pôde adorar, prestar o seu culto a Deus em gratidão por tudo que Deus havia feito pela sua vida. Tá vendo como Deus é maravilhoso? Então vamos viver em paz com a nossa família, com os nossos amigos, obedecendo sempre a Deus, tá bom? E o Senhor, como abençoou Isaque, irá abençoar você e a mim também. Amém? Ó, um beijo grande, fica com Deus e até a próxima vez. Tem 2 aulas, essa é a 3ª aula que você tem que me trazer atividade, tá? A atividade tá aí na sequência. Beijo, até mais, fica com Deus. A atividade que eu vou pedir pra vocês, você pode pedir pra mamãe aí, ó, um rolinho, tá vendo? Um rolo de papel higiênico ou de papel de cozinha. Vai pedir pra mamãe esse rolo, um pedacinho, olha, de papel ou papelão pra apoiar o rolo. Esse aqui meu eu consegui um amarelinho, tá vendo? E vai colar. Você vai precisar de cola. Pode usar giz de cera. Pode usar também, ó, lápis de cores. Pode usar canetinhas para decorar o seu trabalho, tá bom? Olha só, pode usar durex. Olha os pedaços que eu tinha aqui de papel. Esses papéis pra gente fazer a decoração que a gente quiser na nossa atividade. Eu usei esse daqui, mas você pode usar também uma outra embalagem que a mamãe tiver em casa. Fala, mãe, eu preciso de uma embalagem quadrada ou redonda, porque nós vamos fazer um porta-lápis, tá bom? Então você vai fazer o seguinte aí na sua casa. Eu vou usar o giz de cera porque eu gosto muito de giz de cera. Olha só. Vai fazer o desenho de um poço. Ai, tia, mas eu não quero poço. Eu quero fazer o rostinho de Isaque. Então, você pode fazer o rostinho de Isaque. O importante é que fique do seu gosto, tá bom? Então, vou fazer aqui, ó. Ó. Para fazer o desenho do poço. Que eu achei muito legal o poço. Aqui, ó. Muito fácil de se fazer.
vai fazer como se fosse os espaços de um poço, as pedras, né, que eram usadas para decorar o poço que Isaac construiu. Isaac também construiu um altar. Você viu que legal a história? Porque ele foi um menino obediente. Olha só, o meu ficou só assim. Ah, tia, mas eu quero desenhar, fazer mais coisa legal. Pode fazer. Ó, você pode pintar esses espaços, ó. Pra ficar bem legal. O importante é que você faça o seu aí. Pode usar folha de sulfite. Pode usar o tipo de folha que você tiver em casa. Pode usar folhas mesmo. Ou você pode pintar, como a tia tá fazendo aqui, tá vendo? Vai pintar bem bonito. Vai tirar uma foto bem legal. E vai colocar no grupo para dizer que você participou. Aí, das outras 2 atividades que ficaram para trás, que até agora ninguém me mandou nada, vou fazer o seguinte: quem mandar essas atividades para mim, quando voltar às aulas da escola dominical, eu vou dar um brinde bem especial para quem fizer as atividades. Combinado? Aí você vai fazer aí na sua casa e vai mandar para mim. Quem fizer, pontua. Quem não fizer, vai ficar sem aquele brinde legal. Olha só que legal que a gente pode guardar, tá vendo? A sua tesoura. Pode fazer um porta-trecos, um porta-lápis. Pode dar para sua mamãe de lembrança, pode dar para um amigo ou pode guardar para você, tá bom? Vai fazer aí na sua casa e vai mandar para tia? Então tá bom, olha, um beijo bem grande, que o Senhor Jesus abençoe poderosamente a sua vida e que você tenha muita paz e seja pacificador e um menino bem obediente e tranquilo como foi Isaac, tá bom? Até uma próxima vez, beijo e um grande abraço. Fica com Deus. Tchau!